Olá, meu nome é Vandirene, sou aluna do curso de Direito das FIP-MOC. Estou aqui hoje para falarmos sobre direito sucessório, direitos do nascituro. A situação jurídica do nascituro, ela está abarcada por diversas áreas do direito, mas especificamente no direito civil, pois ao nos referirmos aos direitos do nascituro, estamos dando início aos direitos da personalidade. Falar do direito do nascituro vai muito além de simplesmente expectativa de direito, é falar mais além, é falar de direitos desde a concepção. Portanto, conforme o Código Civil de 2002, expresso no Código Civil de 2002, a personalidade civil se inicia do nascimento da pessoa com vida. Porém, não se esqueceu o Código de salvaguardar, de assegurar os direitos do nascituro, que por óbvio tem proteção nesse sistema jurídico aí proposto. Nesse sentido, que o Código reconhece direitos de paternidade, ainda no útero da mãe, o nascituro pode ainda ser credor de prestações alimentícias, ele pode receber doações e legados e recolher a título sucessório também. É permitido ainda a inserção na família, presumindo o concebido na constância do casamento e diversos outros direitos que estão previstos e assegurados ao nascituro. Mas antes de adentrarmos na questão dos direitos sucessórios do nascituro, nós precisamos entender inicialmente o conceito de nascituro. O que é nascituro? Nascituro é aquele que irá nascer, aquele que ainda não nasceu, mas vai vir a nascer. O nascituro é o ser concebido, que está pronto para nascer, mas que ainda está no ventre da mãe, no ventre materno. Devemos ressaltar que nascituro não se confunde nem com o concepturo, nem com o natimorto. O concepturo é aquele que também é chamado de prole eventual. E o natimorto é o nascido morto. Então, o nascituro não se confunde com esses dois outros. Agora que já conceituamos o que é nascituro, nós precisamos entender algo que é bastante divergente na doutrina, que é o momento que começa a vida, quando se inicia a vida. Então, na doutrina há uma divergência enorme sobre essa questão, mas nós vamos trazer aqui agora somente 3 teorias que são as mais aceitáveis, que são as mais coerentes, que vamos trabalhar aqui hoje. Essas teorias, elas falam especificamente em 3 situações: a teoria concepcionista, a teoria da personalidade condicional e a teoria natalista. A teoria concepcionista, ela vai dizer que o início da vida se baseia no fato da vida humana ter sido a origem da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Por isso, as ciências humanas chamam de concepção. A teoria vem desse nome de concepção, teoria concepcionista. Já a teoria da personalidade condicional, ela vai dizer que a vida se inicia e os direitos se adquirem a partir do momento do nascimento com vida. Então, seus direitos estão subordinados a uma condição suspensiva, qual seja nascer com vida. E a teoria natalista verifica que o nascituro é um sujeito de direito se esse vier a nascer com vida. Então, antes do seu nascimento, existe apenas uma expectativa de direito, onde se concretizará com o nascimento com vida. Então, percebe-se que essa teoria natalista assemelha-se muito com a concepcionista. Tanto é que o próprio Código Civil, no artigo 2º, há uma contradição naquilo que ele preceitua, porque ele vai dizer que em 2 orações contraditórias, vai dizer que a parte inicial vai mais para o lado da teoria natalista, que diz que a personalidade se adquire com o nascimento com vida e assegura os direitos nascituro, e já a parte final adere à teoria concepcionista, onde preceitua o seguinte, que põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então,
o indivíduo, para incorporar e deter todos os direitos pessoais e patrimoniais resguardados legalmente, ele teria que ter essas duas condições, mas resguardando o direito do nascituro. Os direitos do nascituro, portanto, são de certa forma limitados, dando uma ideia de que a personalidade jurídica ela subdividiria em duas, em formal e material, sendo que a personalidade formal seria os direitos da personalidade, enquanto que a personalidade material, né, os direitos materiais, seria adquirido depois do nascimento com vida e estaria atrelado aos direitos, sobretudo patrimoniais. Né? Como nós já dissemos aqui anteriormente, os direitos, o nascituro possui diversos direitos, como o direito à vida, direito a alimentos, direito à representação, direito a receber doação e também direitos a suceder, que é o tema que nós estamos estudando aqui hoje. Se ele tem o direito a suceder, cabe uma questão que nós devemos levantar agora. O que é sucessão? Né? O que é sucessão? Direito sucessório é aquele que é decorrente do prolongamento do patrimônio familiar. Suceder significa substituir, tomar o lugar de outro. É quando uma pessoa toma o lugar da outra e sucede. E essa sucessão, em sentido lato, vamos dizer assim, é a sequência de fenômenos ou fatos, considerando que a pessoa, ao longo da sua vida, adquiriu direitos e obrigações. Se este vier a falecer, a titularidade dessas obrigações devem ser alterada, ou seja, substituídas. Então, a lei possibilita o direito à herança, né? A substituição dessa pessoa que vem a falecer. E aí nós devemos ressaltar que a sucessão ela é caracterizada em duas, a sucessão legítima e testamentária. Conforme o artigo 1798, e peço licença para lê-lo aqui com vocês, diz assim: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, percebe-se pela leitura do artigo 1798 que a regra, segundo a qual a legitimação para suceder é que as pessoas estejam nascidas. A exceção é o nascituro. Por isso que trouxemos o tema aqui, que é um tema polêmico, mas é um tema positivado e assegurado pelo nosso Estatuto Legal. Então, capacidade para suceder. Existindo um grau de parentesco e uma pessoa, em tese, que se tem direito, e uma pessoa tem capacidade para suceder. Qualquer pessoa nascida, assim como aquela já concebida, encontra-se legítima para suceder. O nascituro, na sucessão legítima e testamentária, ele tem esses direitos resguardados. Na sucessão legítima, o Código Civil dá ao nascituro uma expectativa de direito. Se ele vier a nascer com vida, além de se tornar um sujeito com personalidade civil, seus direitos irão retroagir desde a sua concepção. Então, porém, temos que destacar que mesmo estando sujeito a uma condição futura, que é o nascimento com vida, ele já possui legitimidade para suceder. A sucessão legítima é aquela que acontece em virtude da lei, é aquela que está expressa na lei. Fica comprovado o direito do nascituro a suceder, visto a previsão legal. E qual é essa previsão legal? O artigo 1798, ora transcrito aqui, que eu acabei de ler com vocês, que legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Já a sucessão testamentária também alcança o nascituro. A sucessão testamentária é aquela que é derivada da vontade do testador, a vontade daquele de cujos. Então ele deixou expresso, ele deixou claro a sua vontade de que queria que os seus bens e o seu patrimônio passasse, transferisse àquela determinada pessoa. Então o testador indica a prole, a pessoa que deverá ser
determinada para receber esses bens. O que cabe ressaltar em questão é esse lapso temporal, do nascituro até o recebimento. E aí a lei também prevê, lá no artigo 1800 do Código Civil, um parágrafo 4º, que havendo o nascituro sendo o herdeiro, o juiz determinará o tutor, um curador, para cuidar dos bens até que esse possa ter a capacidade para receber. Pois bem, este era o assunto que eu trouxe para vocês hoje. Desde já, meus agradecimentos e até a próxima.